Alerta geral! Filipe Luís revela grande preocupação e vai mudar o time contra o Pirâmides. Flamengo prepara nova proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional. Arrascaeta concorre ao prêmio de Rei da América. E técnico Filipe Luís confirma que dará minutagens a Pedro no jogo de amanhã. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Põe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Para você que está adquirindo pontos no Pix do Milhão para concorrer a todos os prêmios milionários no Pix da Virada, hoje tem uma super novidade. Tem um sorteio relâmpago de R$50 mil. Isso mesmo. Para quem está adquirindo os pontos, clicando no link aqui embaixo, na descrição, no comentário fixado, ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, concorre a R$2 milhões no primeiro prêmio, 1 milhão no segundo prêmio, 1 milhão no terceiro prêmio e 1 milhão no quarto prêmio. E hoje concorre ao sorteio relâmpago de R$50 mil. É só hoje, hein? Até 8h59 você pode adquirir aqui os seus pontos para concorrer a esse sorteio relâmpago e a todos esses prêmios no Pix da Virada. Ainda tem o Raspou, Achou é Pix com prêmios de até R$100 mil. O Flamengo realiza hoje a última atividade para o duelo de amanhã contra o Pirâmides na Copa Challenge, ou semifinal do Intercontinental. O técnico Filipe Luís deu agora pela manhã uma entrevista coletiva onde ele falou sobre vários assuntos. E a gente vai abordar aqui dois temas principais. O primeiro, um alerta geral, uma preocupação sobre a condição física dos atletas do Flamengo. Ele falou do pouco tempo de descanso entre a vitória contra o Cruz Azul na quarta e o duelo de amanhã contra o Pirâmides e deixou no ar a possibilidade de mudanças no time por conta do desgaste físico e dos jogadores com mais de 30 anos. Vamos acompanhar aqui o técnico Filipe Luís. Ainda temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Sabemos que temos uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos. Com isso, a recuperação depois de 3 dias ela não é completa, né? O nosso adversário sim descansou bem mais para jogar esse jogo, nós não. E temos que ter em conta a parte física. Temos que tentar sempre achar uma equipe competitiva, sólida e ao mesmo tempo fisicamente fresca, né? De sensações para poder competir esse jogo que vai ser sem dúvida difícil. Aí o Filipe falando, né? Nossa equipe tem alguns jogadores acima de 33 anos. A recuperação de 3 dias para esses jogadores não é completa. O nosso adversário, sim, descansou. Temos que levar em conta a parte física para encontrar uma equipe competitiva e sólida. Olha, eu acho que o Filipe vai poupar o Jorginho, que tem 33 anos, o Alexandre e o Bruno Henrique tem 34, né? O BH e o Alexandre jogaram 90 minutos contra o Cruz Azul. Então não seria nenhuma surpresa se o Filipe Luís iniciasse a partida com o Ayrton Lucas na lateral esquerda, o Plata lá na frente no lugar do Bruno Henrique, né? O De La Cruz, o Everton Cebolinha. Vamos ver, ele vai mexer no time, poupando alguns atletas. Inclusive ele explicou aí nessa coletiva hoje cedo, direto de Doha, no Catar, que o tempo é curto, né, para a recuperação desses jogadores acima de 30, acima de 33 anos, e o Flamengo, por isso, vai rejuvenescer o elenco na próxima temporada. O próprio presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, falou sobre isso, que vai contratar jogadores mais jovens. Mas o Flamengo tem um time experiente, tem um time cascudo, né? Tem jogadores que decidem jogos. Então isso aí é importante, já avisando aí uma eventual final contra o PSG na próxima quarta-feira. Outra participação do técnico Filipe Luís que eu julgo importante é ele falando sobre a minutagem ao atacante Pedro, tá? Ele revelou que deve colocar o Pedro nesse jogo de amanhã. Vamos ouvir o técnico do Mengão. Bom, primeiro, muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço.
da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã. Aí o Felipe destacando, né, a expectativa é que tudo corra bem para que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã contra o Pirâmides. Se você ainda não conhece o Shopping do Rafla, tá aqui no vídeo em algum lugar escrito produtos. Você clica, vai abrir uma aba oficial com mantos, né, originais do Flamengo, de todos os modelos, todos os tamanhos, todas as cores e todos os valores. Então você pode adquirir o seu manto oficial e Mercado Livre, a Shopee, são várias lojas oficiais que entregam em todo lugar do Brasil. Então agora não tem mais desculpa, né? O Shopping do Rafla com vários valores dentro do orçamento que cabe aqui no seu bolso. Então aproveita aí o Shopping do Rafla aqui na plataforma. Olha, gente, saiu a informação da colega Raíza Simplício que o Flamengo prepara uma nova proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional. O Flamengo agora fará uma nova investida após a disputa do Intercontinental. O Colorado Internacional gostaria de receber 10 milhões de euros pelo zagueiro, 63 milhões de reais, mas reconhece que dificilmente um clube pagará esse valor, sabendo que o zagueiro tem contrato até o fim de 2026 e não deve renovar. É aquilo que eu sempre falei, né? O Flamengo tem, assim, esse desejo de contratar o Vitão não é de hoje. O Boto conhece o jogador, trabalhou com ele na Europa, né? E o Felipe Luiz aprovou o nome do Vitão para a zaga rubro-negra em 2026. E o Inter sabe que ele não vai renovar e sabe também que a partir do meio do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça a partir de 2027. Então o Inter também não pode pedir um caminhão de dinheiro, tem que entrar dentro da realidade. Então o Flamengo já sabe que o Inter vive nessa sinuca de bico e, ciente dessa situação, o Flamengo trabalha para oferecer um valor menor ao Clube Gaúcho nessa segunda proposta. O Flamengo já fez uma proposta com valores, inclusive perdoando a dívida do Thiago Maia, o Inter não aceitou, o Flamengo agora parte para a segunda proposta e, segundo a informação da Raíza Simplício do Portal Gol, o Flamengo já tem aí o acordo salarial com o staff do zagueiro Vitão. Vitão vê com bons olhos aí, né, jogar no Flamengo. Ele chegaria aqui para disputar a posição com o Léo Pereira e também com o Léo Ortiz, e o Flamengo automaticamente se segurando com esse assédio europeu, porque tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz têm propostas da Europa, então o Flamengo já aí se antecipando ao mercado e tentando fechar essa contratação do zagueiro Vitão. Deixa aí nos comentários o que você acha desse jogador, o nome do Vitão te agrada, acha que ele daria certo no Flamengo, ou você queria ver um outro zagueiro? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, gente, o Arrascaeta tá aí disputando o prêmio de Rei da América. Todo ano tem esse prêmio, é como se fosse a bola de ouro aqui, né, para o jogador que atua no futebol sul-americano, né? E tem também jogadores que atuam na América Central, como é o caso do Messi, né, lá pelo Inter Miami. Inclusive o Messi disputa o Rei da América com o Arrascaeta. Eu vou trazer aqui alguns nomes que estão disputando esse prêmio, dado pelo El País, né, um prêmio muito tradicional, e a gente tem aqui o Rossi do Flamengo, Danilo, vários jogadores do Flamengo, Rossi do Flamengo, Danilo do Flamengo, Arrascaeta do Flamengo, Bruno Henrique do Flamengo e Pedro do Flamengo, todos esses disputando aí o prêmio de Rei da América. E outros jogadores, Vitor Roque do Palmeiras, Gustavo Gomes do Palmeiras e Messi do Inter Miami. Não são só esses jogadores, tá? Di Maria do Rosário Central, Paredes do Boca Juniors, o Flaco Lopes também do Palmeiras. Quem é que vota, Rafla? Como é que funciona isso aí? 250 jornalistas irão votar e o vencedor será anunciado no dia 31 de dezembro. Olha, eu vou dar aqui a minha opinião sem clubismo, tá? Sem clubismo, com todo respeito. Eu sou muito suspeito para falar do Arrascaeta. Para mim é o melhor jogador do Flamengo disparado, é o melhor jogador do futebol brasileiro disparado, o melhor jogador do futebol sul-americano disparado. Ninguém fez uma temporada perto do Arrascaeta em 2025. Qualquer jogador que vença esse prêmio de Rei da América sem ser o Arrascaeta é uma loucura. Esse prêmio deve ser dado ao Arrascaeta, na minha opinião.
tá? Ninguém chegou perto do Arrascaeta em termos de números individuais, coletivos, títulos, conquistas. O Arrasca ganhou tudo pelo Flamengo. É a melhor temporada de um jogador recente. Eu não me recordo assim de um jogador ter tanto êxito dentro de campo, numa posição que nem é uma posição assim goleadora, artilheira, e o Arrascaeta, que é meia, é a temporada mais artilheira e a temporada mais vitoriosa, podemos dizer assim, igualando 2019 em termos de títulos. Não, 2025 até ultrapassou 2019 em termos de títulos, e o Flamengo pode conquistar aí o mundo de novo, né? Desde 81, o Flamengo tem um título mundial, e se ganhar agora o Pirâmide e ganhar o PSG, o Flamengo conquista o bimundial, porque o Intercontinental é o mesmo do Mundial de Clubes, tá? Só mudou o nome e mudou aí o formato, mas a FIFA reconhece como campeão do mundo. Então o Arrascaeta, se conquistar esse prêmio de melhor do mundo, lembrando que ele foi o cara, né, contra o Cruz Azul, fez os 2 gols que classificou o Flamengo para o jogo de amanhã contra o Pirâmide. Então eu não vejo assim outro jogador ganhando o Rei da América 2025 sem ser o Arrascaeta. Se outro jogador ganhar aqui, vai ser marmelada geral. Aqui vai ser uma invenção, um absurdo, né? Inclusive tem até uma declaração aqui do Varela sobre o Arrascaeta, e foi uma declaração até importante. Eu nem ia colocar isso aqui no vídeo, mas já falando sobre o Arrascaeta, o Varela falou isso aqui. Olha só o que o Varela falou sobre o Arrascaeta. No Brasil, o Georgian é a nível de Zico. Não sei se no Uruguai sabem o que é o Zico para o Flamengo, mas aqui comparam ele ao Zico, pela quantidade de títulos que ganhou, por ser decisivo. No Uruguai não se tem a dimensão do que ele é aqui, mas ele está dando, e a última partida já mostrou isso. Aqui não dá para comparar o Arrascaeta com o Zico ainda. O Zico é incomparável, eu sempre falo isso, mas eu entendi o que o Varela falou. Não sei se distorceram essa fala do Varela ou se ele realmente quis comparar o Arrascaeta ao Zico, mas em termos de título, de conquista, de conhecimento, né, de viver aí esse momento mágico, ele é o principal jogador hoje do Flamengo e o principal jogador do futebol sul-americano. E ele fala aqui que talvez o Uruguai não tenha essa dimensão do que foi 2025 para o Arrascaeta. E que bom, né? E que seja assim, que ele seja rei aqui, né? Aqui no nosso Flamengo, aqui no nosso futebol sul-americano. E eu não quero nem saber da seleção uruguaia, né? A gente aqui da seleção brasileira, o Uruguai está na Copa. Se jogar Brasil e Uruguai na Copa, eu vou torcer para o Brasil, com todo respeito aos uruguaios. Mas é isso, né? O importante é o Arrasca estar bem no Flamengo. É o Flamengo que paga o salário dele, é ele que ganha os títulos com o Flamengo, é o conjunto da obra. Então, Varela deu aqui uma declaração meio ressentido, né, com como o Uruguai trata o Arrascaeta, né? Que aqui a gente dá muito mais importância. Trata o Arrascaeta lá em cima, é pedestal pro Arrascaeta, não tem jeito. E o Uruguai é como se fosse mais um, né? E realmente não é, existe uma grande diferença. Bom, a gente volta ainda hoje com muitas novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E mais uma vez lembrando, a galera está adquirindo aí os pontos para concorrer a 2 milhões no dia 2 de janeiro. É o prêmio principal do Pix do Milhão, é o primeiro colocado. 1 milhão ganha o segundo colocado, o terceiro colocado também ganha 1 milhão, e o quarto colocado também ganha 1 milhão. Do segundo ao quarto, sorteio dia 31 de dezembro. Só que quem está adquirindo os pontos, concorrendo a todos esses prêmios milionários, concorre também ao sorteio relâmpago de hoje. Isso mesmo, 9 da noite, a galera do Pix do Milhão vai estar ao vivo sorteando 50 mil reais. Já pensou, hein? Adquira seus pontos clicando no link no comentário fixado e apontando a câmera do seu celular para esse QR Code de boa sorte. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!